Perder um ente querido é um momento difícil para qualquer família, mas pode ser transformado em sinônimo de vida e esperança através da doação de órgãos. Assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Deise Monteiro Carvalho, coordenadora do transplante renal do Centro Estadual de Transplante do Hospital São Francisco de Assis do Rio de Janeiro e membro da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Neide da Silva Knis, enfermeira e coordenadora de cursos de situações críticas do SC Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. E Rafael Paim, pesquisador de Engenharia de Produção em Saúde do Cefet Rio de Janeiro e vice-presidente da ADOT, Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Primeiramente, muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui conosco no estúdio. Nós trazemos um tema que é sempre atual, sempre importante, porque tem sempre uma família que está vivendo um momento de precisar de um órgão. E me parece que o Brasil progrediu muito nos últimos anos com relação à doação de órgãos. Começo com você, Deise. Como é que estamos nesse momento, nessa política de doação e transplante de órgãos? No caso aqui no Rio de Janeiro, acho que você poderia trazer dados mais consolidados. Atualmente a gente está feliz aqui no Rio de Janeiro, porque realmente nós chegamos a uma situação bastante crítica em doação e aproveitamento dos órgãos e atualmente melhorou significativamente. Nós estamos numa situação muito boa, melhorou porque houve uma mudança política, houve uma mudança de estrutura, se investiu mais na captação de órgãos, na identificação dos doadores e com isso a gente teve uma melhora. Em 2012, início de 2013, nós estávamos mandando órgãos para fora do Rio de Janeiro. Com a nossa lista imensa, teve um período que a gente, num ano praticamente, foram mais de 60 rins mandados para fora do Rio de Janeiro. E a partir daí as coisas começaram a melhorar, porque havia melhorado muito a captação e não melhoraram os serviços que faziam os transplantes. Então nós tínhamos que mandar para outro lugar para aproveitar. E a partir daí começou a melhorar, outros centros foram abertos e se ganhou um entusiasmo maior, um desempenho melhor e o Rio realmente deu uma melhorada muito importante. E ainda tem muito para melhorar, está faltando muito ainda, mas melhorou bastante. Que bom que avançamos, né? Uhum. Neide, no caso, em Santa Catarina, você participa de um projeto muito importante, né, que traz até um modelo utilizado fora do Brasil. O que você diria que é fundamental para que se avance nessa questão, principalmente do convencimento à doação de órgãos e transplantes no Brasil? Bom, eu acho que assim, o que está ligado, na verdade, é essa questão de trabalhar com a família no momento da perda, que é um momento extremamente delicado para eles, um momento extremamente frágil, é a sensibilidade do profissional, né, de saber o momento de colocar para a família a possibilidade de doação. Eu acho que a família, o que a gente procura trabalhar muito em Santa Catarina, que é um direito da família ser informado da possibilidade de doação. Mas a gente precisa saber o momento certo, né, aprender qual é o momento de conversar com a família sobre a possibilidade de doação. E o que a gente busca trazer para a família são informações, todas as informações possíveis para que a família possa tomar essa decisão baseado nessas informações que a família teve. E a gente sempre procura trazer para a família que a família possa refletir como essa pessoa era em vida. Porque muitas vezes a família coloca isso, a dificuldade de você decidir
sobre a doação de órgãos, decidir sobre o corpo de alguém, sendo que muitas vezes essa pessoa não manifestou em vida. Então, o que a gente costuma trazer para a família é como que esse doador era em vida, e assim a gente costuma tirar um pouco a decisão da família, e sim essa decisão ficar manifesta no que a pessoa era e como que ela gostava de desenvolver a vida dela na sociedade, com os amigos, com os colegas, né? Aí, no caso, você teve até uma vivência pessoal disso na sua vida, né? E acabou se envolvendo profundamente com toda essa questão. Como é que você vê esses avanços e expectativas aí de novos rumos? Eu perdi o filho na fila de transplante em 2006, ele nasceu em 2005. E eu fiquei com 3 lições que, na verdade, viraram ações para a gente fazer. A primeira, de como que é doído perder alguém, principalmente se é um familiar. Mas, por outro lado, como isso te cria uma vontade de não deixar que essa dor chegue a outras pessoas, se é possível que elas não tenham. Então, isso acabou criando uma prática de pesquisar a doação. Por exemplo, a entrevista familiar é um aspecto muito importante. Aspectos de financiamento, né? Como é que os recursos, se o problema está na doação, no passado os recursos ficavam muito no transplante. Hoje eles já migram um pouco por um equilíbrio, para o orçamento também estar para a doação, para a gente ter oferta de equipe treinada, que é o que faz uma diferença incrível, de salário, de remuneração, de infraestrutura hospitalar. Porque dentro do hospital é onde a gente tem maior chance. Essa foi uma lição muito grande e me mobilizou demais. A outra é a percepção de que isso tem que virar aprendizado para outras pessoas e para a sociedade. Então, às vezes, um programa como esse, ou que a população faça perguntas básicas do tipo: por que eu como, né? Por que eu vou ser doador? Por solidariedade, por amor à vida, porque você ama a vida, não é porque você quer saber de morte. Agora, como ser doador? Então, a DOT ajuda nesse tipo de resposta, né? Fala, Deise, eu quero que saibam, a Deise é minha familiar agora, eu quero que saibam, se algo inesperado acontecer a mim, o meu desejo é ser doador. Então, essas mensagens a gente vai levando para o país e fica muito feliz em ver os avanços que a gente tem tido no país como um todo. O Rio de Janeiro é um dos que mais avança, como falou, né? Tem muito para avançar mesmo. Acredito que é possível dobrar o desempenho do Rio em 3 anos, mas a gente tem que continuar pesquisando, trabalhando, treinando, e as coisas vão melhorar. E beneficia a todos, né, gente? É importante a gente conhecer um pouquinho esses dados. Quando não estivermos mais aqui, é a nossa família que vai decidir sobre a doação de órgãos. Vamos ver. Morte na família sempre é um assunto delicado, e pensar em doar órgãos nesse momento também. Talvez por isso a adesão das famílias brasileiras à doação não seja tão alta. O percentual das que aceitam e autorizam a retirada dos órgãos é de 56%. Ainda assim, o Brasil é o país latino-americano com maior taxa de aceitação familiar. Em segundo e terceiro lugar estão Argentina e Uruguai, ambos com quase 53% de aceitação. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2013 entrevistou 7.700 potenciais doadores e em mais de 4.000 houve resposta positiva da família. O maior percentual foi na região norte, com quase 69% de aceitação. A pesquisa também apontou que o Brasil reduziu em quase a metade a fila pela espera de transplante nos últimos 5 anos. Queda associada ao aumento do número de doadores, que passou de 1.350 em 2008 para 2.562 em 2013, um crescimento de quase 90%. Os bons números também são resultado da assistência de qualidade feita pelo Sistema Nacional de Transplantes do SUS. Dados de 2013 mostram que o Sistema Único de Saúde é responsável por 95% dos transplantes feitos no país. É o maior sistema público de transplantes do mundo. Para se ter ideia, no primeiro semestre deste ano, o país já realizou mais de 11.000 transplantes. Metade deles corresponde a cirurgias de córnea, 1/3 a cirurgias de órgãos sólidos como coração, fígado, rim, pâncreas e pulmão, e o restante corresponde a cirurgias de medula óssea. Mesmo com estes bons resultados, o Ministério da Saúde acaba de lançar uma campanha para aumentar ainda mais a aceitação das famílias em doar órgãos. A campanha é destinada principalmente aos familiares de pessoas que manifestaram a vontade de doar em vida.
A expectativa é dobrar o número de doadores e atingir a meta de 14 doadores por milhão de habitantes. A taxa atual é de 13 doadores. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Esse assunto, entre tantos outros, mas de uma forma muito especial, é importante comemorar cada vitória, né? Assim, um transplante a mais já está transformando a vida de uma família, não é só de uma pessoa. Então, assim, essa matéria traz alguns dados. Várias famílias. Várias famílias que estão em volta desse transplantado ou desses transplantados, né? Essa matéria traz alguns dados interessantes que eu acho importante a gente frisar. Ser o maior sistema público de transplantes do mundo já é muito significativo. Agora, esse crescimento do número de famílias que aceitam a doação também tem a ver com a confiança que o sistema começa a trazer para a população? Como é que vocês percebem essa questão desses avanços? Posso falar primeiro? Eu acho que a informação realmente traz mais segurança para a família doar. Eu acho que cada programa, cada informação, cada situação, cada campanha que você passe, você vai dando mais segurança para a família, para ela saber que, na realidade, está salvando todas essas pessoas, está melhorando a vida de todas essas pessoas que dependem de um doador. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a mídia, a informação, a melhora das estruturas hospitalares, todo o papel do pessoal que trabalha para conseguir a doação de órgãos, evidentemente que isso vai melhorando a confiança e vai redundar em mais doador e melhora da qualidade, sem dúvida. Agora, como é que funciona esse transplante, gente, para quem está assistindo, né? Como é que funciona hoje essa fila única de transplantes, o fato de realmente serem hospitais públicos e o SUS a fornecer as cirurgias, ou seja, isso muda muita coisa, né? Agora, como é que funciona essa cadeia de acontecimentos? Acho que o Paim poderia trazer um pouco dessa explicação para a gente, que faz com que o órgão chegue do doador até o receptor. A gente vai ter um evento agora, em outubro, em Pelotas, falando da cadeia do doador ao receptor. Então, ela é uma cadeia informacional, sentimental, física, mas vamos se colocar na posição de quem está nos assistindo. Começa, às vezes, no diálogo com a família. Eu tenho que conversar e dizer se sou ou não sou doador. E aí, depois, por algo muito inesperado, e aí vamos pensar pela ótica do doador e depois vamos pensar pela ótica do receptor. Algo muito inesperado, vem um óbito que a gente não queria, um AVC, um trauma, um acidente, e de forma muito abrupta essa família vai estar lidando com uma situação dentro de um hospital aonde ocorreu uma morte encefálica. Vai ser informada que houve morte encefálica é morte. Ela precisa viver o luto desse momento e ela vai ser abordada. Vão perguntar, e se forem bem treinados, vão perguntar qual era a vontade de quem faleceu. Ele queria fazer o bem. Em vida, ele queria fazer o bem. Então, agora, ele vai ter o direito dele de ser doador. Haverá um conjunto de procedimentos e começa a aparecer do outro lado o receptor e sua família, que estão esperando que esse órgão, que é uma cirurgia, seja captado e encontre algumas pessoas e seus familiares para essa vida ou melhorar ou realmente ser salva. O importante que se diga, né? Receptores, porque você pode beneficiar muitas pessoas com o doador. A gente depois pede a cola com a Deise para ela falar do brilhantismo de quantas pessoas podem ser diretamente beneficiadas por órgãos sólidos. A gente também tem muitos tecidos, se fala em 400 beneficiados se a gente for pensar nos ossos. É muita gente que pode ser beneficiada. E aí, esse órgão que está indo para o receptor, eu tenho um outro lado que é o receptor casando aqui, ou os receptores e suas famílias, porque ele tem que estar com todos os exames em dia, é alguém que está doente. A gente tem que lembrar que o transplante é uma coisa que a gente não quer, mas a última esperança dele é o transplante. Então, ele vai conseguir verificar que há uma compatibilidade e esse encontro mágico entre vida e vida. Porque alguém podia dizer que veio a morte aqui, mas essa vida que vai dar continuidade a outras vidas. E a gente vai ter um brilhantismo da solidariedade humana, ou como a Deise brincava aqui comigo numa fala muito séria, é um jeito de parecer que é Deus.
Deus num sentido mais positivo, porque alguém que ia morrer ganhou uma bênção de poder ter a continuidade ou a melhoria da sua vida. Agora eu pergunto para você, Neide, e quando a família nunca conversou sobre isso? Porque você trabalha com equipes de abordagem, né? E aí muitas vezes, eu acredito, nunca se tocou nesse assunto, principalmente quando a pessoa que morre é jovem, né? Então, a doutora Deise colocou a questão da mídia. Acho que a mídia tem um papel fundamental, mas o que a gente identifica muitas vezes é que ao ver algum programa, se esse programa não é esclarecedor o suficiente, às vezes a pessoa toma a decisão de não ser doador, porque não teve informações suficientes. E quando essa pessoa falece, às vezes a família traz isso. Olha, vendo um programa, ele disse que não. Né? E às vezes a gente traz para a família, olha, talvez ele não tinha informações suficientes naquele momento, daquele programa para tomar essa decisão. Será que naquele momento ele sabia que ele poderia ajudar essas pessoas? Que ele iria trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas? E a gente tem a realidade muito grande, sim, que as pessoas não falam sobre doação, porque falar sobre doação é falar sobre morte. E as pessoas fogem em casa do tema morte. Então, por mais que elas escutem na mídia, em campanhas, olha, se você quer ser um doador, você fale para sua família. A pessoa acaba não falando, ela até tenta, olha, não fala sobre esse assunto porque você atrai. Então, não fala que é melhor. Então, a gente tem um número muito grande ainda que as famílias trazem, olha, ele nunca falou nada em vida, então a gente tem dúvida, a gente não sabe também, né? A gente não vai morrer nunca. Mas assim, o que a gente traz é que esses cursos que a gente faz em Santa Catarina, que é os cursos que eu estou coordenando hoje, a gente tem 2 módulos. Módulo 1, que a gente procura trabalhar só a questão das fases do luto. A importância de você reconhecer na família as fases do luto. Então, você jamais deve falar com uma família sobre doação de órgãos na fase do choque, na fase da negação, na fase da revolta, na fase da barganha. E a gente tem o módulo 2, que é a gente só trabalha entrevista. Como trabalhar a entrevista, como falar com a família, e a gente faz simulações com atores. Né? E nesse módulo, então, a gente costuma trabalhar com os profissionais o momento certo de falar, como falar, o que dizer para essa família, né? Porque você não pode dizer para a família, olha, você tem responsabilidade, tem tantas pessoas em lista, você tem que doar. Não é essa fala, porque a família está no momento de dor, de fragilidade. A gente precisa saber o momento de falar e como falar. Então, esses 2 cursos, eles procuram trabalhar com os profissionais nesse sentido. Primeiro, o luto, e depois como falar, o momento e como trabalhar esse processo com a família, né? A gente tem um aspecto muito interessante aqui, era que pensar um curso simples ou perguntas simples para a gente conseguir falar com a nossa família. Por exemplo, uma das coisas que a gente deveria aprender é, eu quero conversar sobre vida. Eu não estou aqui para conversar e nem precisa falar a palavra. Quando eu estiver falando sobre doação de órgãos, eu estou conversando sobre vida. Porque quando eu me declaro doador, eu não estou querendo a minha morte. Eu estou querendo que mais vidas sejam beneficiadas. E muitas vezes, olha, se tem uma ilha ali e tem uma ponte bem longe e eu não sei nadar, eu vou pela ponte. Então, se eu não sei conversar com minha família sobre esse tema, eu não converso. Eu não converso. Né? A gente precisa ajudar as famílias a conseguirem conversar. Uma das ajudas iniciais é, fale sobre vida. Você não ama a vida? Então, se o inesperado acontecer, você vai doar a vida. Você é uma pessoa positiva, não é para baixo. Pode falar com a sua família, declara que você é doador. Porque você ama a vida. Só isso. Deise, vou trazer a questão que o Paim colocou ali para você, que você trabalha com isso há muito tempo, né? Já viu várias políticas entrarem, crescerem, enfim. Realmente a parte mais importante do transplante é o doador, né? Sem doador, nós não teríamos transplante nenhum. Eu não sei se teve a doação e aí como esse órgão, como esse tecido chegar ao receptor. E a gente tem muito orgulho que no Brasil a nossa lei é muito séria e é muito boa nesse sentido, porque é uma coisa que às vezes as famílias ficam em dúvida, isso vai ser privilegiado, alguém não vai. Então, quando a gente fala em transplante de fígado, por exemplo, você tem uma lista baseada em gravidade do doente. Então, existe um ranking que esse doente está lá. Então, vai depender do grupo sanguíneo e daquela situação da paciente que mais está precisando no momento. Então, essa é a política atual, é assim que o órgão vai. Então, ele não vai aleatoriamente para qualquer um, não. Ele tem um destino muito certo. Quando você fala em transplante renal, existe
todo doente que está aguardando um transplante renal em fila, como a gente fala, ele está sendo investigado medicamente, né, por uma equipe, acompanhado por psicólogo, assistente social, e ele tem que estar com os exames atualizados. Ele tem que manter o sangue dele atualizado no laboratório de imunogenética. Quando bater um doador, vai ser confrontado o HLA ou o DNA dele com aquele doador. E é esse exame é que vai facilitar a seleção do paciente. Isso já responde até uma questão que foi lançada aqui para a gente. Isso é feito por um programa de computador, quer dizer, então, é uma vai coisa além muito da questão sério. de uma fila simples, não é isso, Deise? Porque é muito sério isso. Tem uma pergunta aqui da Mariane Farias, ela questiona, a lista nacional de espera por órgãos funciona de fato ou é uma escolha de Sofia? Eu acho que você está me trazendo que vai bem além. Funciona de fato. E mas não é um funcionamento simples, né? Não, há uma combinação de fatores. Ela é quase que estadual. E só se tiver algum caso assim que você consiga um idêntico, um DNA ou um HLA idêntico, aí você pode buscar esse idêntico no país, porque essa lista é controlada pelo Sistema Nacional de Transplante, mas em geral ela é fechada em cada estado. Mas então é uma coisa muito séria, os receptores têm que estar sempre prontos para receber esse órgão, a gente sempre brinca, eles têm que estar sempre com o telefone ligado, porque a qualquer hora pode chegar, e aí sim o tempo é importante. Isso com certeza é muito natural, né, gente? Porque a ansiedade para receber um órgão... E os outros receptores de pâncreas, de rim e pâncreas, também tem que estar... Sempre você tem uma seleção, e a gente tem muito orgulho de falar do sistema brasileiro, que ele é muito sério. Agora eu te pergunto o seguinte, pergunto a vocês, né? Um grande desafio com certeza é manter os órgãos até que esse receptor possa estar recebendo essa doação. Como é que isso está funcionando e qual é o tamanho desse desafio? Eu não sei se chega a ser um desafio muito grande nos isso. Nos últimos anos isso evoluiu muito, né? Evoluiu muito no sentido assim... do próprio, a equipe de terapia intensiva, de unidade de terapia intensiva, não vê aquela pessoa só como uma pessoa que faleceu, mas a pessoa que faleceu, atrás dessa pessoa que faleceu, tem várias outras pessoas que podem ser ajudadas. Então, hoje eles entendem a importância de manter aquele corpo na UTI, né? De manter esses órgãos viáveis para que essa pessoa que vá fazer o transplante também tenha sucesso no transplante. Então, a gente depende muito da equipe de unidade de terapia intensiva, que é onde está esse potencial doador. E hoje a gente tem tido um sucesso muito grande com a parceria da AMIB, né, que é a Associação de Terapia Intensiva, no sentido de estar mostrando para esses profissionais a importância disso. Então, a gente evoluiu muito, a gente diminuiu muito o número de casos de perdas, o coração para antes da equipe chegar, né, o coração para antes da família ser entrevistada. Então, isso tem evoluído muito, melhorado muito no Brasil nos últimos anos. Né? Eu queria dar um exemplo de como que a gente ainda pode avançar mais. Em 1950, para fazer... Olha, eu vou falar com toda a delicadeza desse assunto, que eu vou fazer um paralelo distante, mas que a gente vai perceber relação. Para a gente fazer o pit stop da Fórmula 1, eram mais de 2 minutos. Tem um vídeo no YouTube que é incrível. Você vai ver hoje, o pit stop leva menos de 3 segundos. Então, a gente tem um espaço para melhorar que é incrível. Se a gente consegue dar atenção à ventilação, a não perder nenhuma hipótese, nenhuma chance de notificação. São dados conhecidos como epidemiológicos, mas são dados que 5%, 3 a 5% dos óbitos nos hospitais são mortes encefálicas. Então a gente sabe que tem muito óbito dentro do hospital que não é notificado, a lei obriga, ele não é notificado. Então eu nem consigo chegar a manter, eu nem deixo que a família tenha o direito de dizer se ela quer ou não quer ser doadora. Aquilo dá muito trabalho, mas a gente tem que melhorar muito ainda assim. O avanço é de tirar o chapéu. Mas por que não é notificado? Não é notificado porque às vezes, principalmente, eu vou fazer uma relação de efetividade. A equipe não está treinada. Tá? Às vezes eu não tenho equipe preparada para fazer a notificação. Uma relação muito simples, ele fala, eu vou notificar e isso não vai resultar, não tem quem vir para captar, então não vou me dar o trabalho. Então você vai começando a ver, ou outras, mas aí são menores. Lá na frente a família vai negar. Mas a gente tem que reduzir a negativa familiar, mas a gente não pode deixar de notificar, é um direito da família. Agora, temos que continuar esses avanços. Tem uma coisa muito importante que é um alinhamento muito grande de todo mundo.
A gente, fazendo essas pesquisas, foi visitar Portugal, ver o trabalho, que em um dado momento ficou melhor que a Espanha. Tá? Isso já não é assim, mas em um dado momento Portugal foi melhor que a Espanha. Olha, a gente diz assim, eu não posso cercear uma família do direito dela falar, olha, decidir, eu queria, mas quem queria se foi, agora eu quero fazer a vontade dele. Isso não é certo. Então, toda notificação tem que acontecer. E é interessante pensar também, gente, que esses 56% de famílias que concordam em doar são as famílias abordadas, né? Então, ainda há muito que se avançar para que essa quantidade de doadores possa realmente crescer. E aí a gente precisa fazer uma pausa rapidinha e depois a gente pode também conversar um pouco mais sobre como é que se faz esse treinamento que você está trazendo. Me parece que conhecimento é tudo que se precisa nessa situação, né? O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre família e doação de órgãos. Nossos convidados são Deise Monteiro Carvalho, membro da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, Neide da Silva Kniss, enfermeira e coordenadora de cursos de situações críticas do SC Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, e Rafael Paim, vice-presidente da ADOT, Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários, utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br. ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente vai conhecer agora o Sistema Estadual de Transplantes de Santa Catarina. Seu Jócio nunca pensou que passaria por uma situação dessas tão cedo. Em plena véspera de Natal, ele perdeu o filho Tiago, que havia saído para andar de skate com os amigos. Apesar da tristeza e do momento de dor, não precisou muito para que ele se convencesse a doar os órgãos. Uma frase que o doutor Joel me falou, que me mexeu muito comigo, foi a frase que ele disse: Jócio, o teu filho ele pode salvar no mínimo 8 vidas, ou ajudar, né? E quando a pessoa que está lá precisando de um órgão, não é só ela que está sofrendo, né? A família inteira está sofrendo. Lidar com a morte e o salvamento de outras vidas ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. Por isso, o serviço de Florianópolis virou referência. Baseado em um modelo espanhol, o Programa Estadual de Transplante reestruturou todo o sistema de captação de doadores e colocou o Estado em primeiro lugar na realização de transplantes de fígado e rim no país. O que aconteceu em Santa Catarina foi a adoção de melhor modelo, trabalho, reavaliação e tudo permeado com um ingrediente que é fundamental, não só na saúde, mas em qualquer outra área, que é muita educação e treinamento, reavaliando a cada ponto o que faltava para que a gente pudesse avançar um pouco mais. Um dos diferenciais do programa é o investimento na capacitação dos profissionais de saúde. Eles são treinados para aprender como conversar com os familiares sobre a morte e sobre a possibilidade de doação. Nesse treinamento, os profissionais recebem até a ajuda de atores que simulam a situação. Nós fomos preparados para salvar vidas. Ainda a graduação não nos prepara para a morte. Nos prepara para salvar vidas. Então, quando a gente tem a perda de um ser querido, de um paciente, num primeiro momento, vem a frustração e vem a impotência. Da mesma forma que a doação pode levar para essa família o conforto, a gente traz para o profissional que, apesar de nós lutarmos duro para salvar a vida de alguém, não foi possível, agora nós vamos lutar da mesma forma com esse corpo para poder ajudar outras pessoas que aguardam na lista. Esse trabalho que nós realizamos, ele é um trabalho que, além de despender uma série de articulações com diversas equipes, uma série de informações técnicas, de condutas médicas e de enfermagem do ponto de vista científico, ele exige também uma dedicação muito grande do ponto de vista humano. E o esforço vale a pena. Há 3 anos, Nilson foi o primeiro a ter o fígado transplantado no Hospital Universitário de Santa Catarina.
Antes do programa, ele precisaria se deslocar para o Rio Grande do Sul ou São Paulo para fazer a cirurgia. Ele conta que receber a notícia de que precisaria entrar em uma fila para fazer um transplante foi um pesadelo. Significava não saber se chegaria vivo até o fim da espera. Superei até a minha qualidade de vida, cara. Até as expectativas que eu tinha, cara, eu comecei uma vida nova. Minha vida mudou tudo, cara. Mudou tudo, da água pro vinho. Vinho que ele transformou em dança, ao som de um bolero. Ele diz que hoje está melhor do que se nunca tivesse passado pela experiência. Eu consigo ver as coisas com mais sensibilidade. Meus pontos críticos de verem as coisas mudou. Assim, o meu relacionamento com o mundo, com as pessoas é outro, cara. Eu me tornei um cara mais sensível em muitas coisas. Muito bom, né? Neide, que equipe é essa? O que compõe essa equipe? Multidisciplinar, com certeza, né? Então, na verdade, o trabalho que a gente vem fazendo em Santa Catarina é tentar identificar o problema em cada hospital. A gente faz um diagnóstico de cada hospital. Alguns hospitais a gente tem a questão da recusa familiar, outros a questão da parada cardíaca, outros a subnotificação, ou seja, aquele potencial doador ainda que não é identificado. O que a gente faz é fazer um diagnóstico de cada hospital e atuar dentro da questão de treinamento, capacitação, dentro da realidade de cada hospital. E trabalhar muito com os coordenadores hospitalares. Hoje, todos os hospitais de grande porte em Santa Catarina têm uma equipe que são os coordenadores hospitalares. Nós temos nessa equipe enfermeiros e médicos e, como apoio, o psicólogo e o assistente social. E o que a gente procura é trabalhar não só a questão do próprio profissional da unidade de terapia intensiva, do serviço de emergência, mas sim todos os profissionais que atuam nessa instituição. Desde a recepcionista que recebe essa família, desde o porteiro, né, que recebe essa família e encaminha essa família para a UTI. Então, o que a gente busca realmente é preparar esses profissionais que estão envolvidos nesse processo para que a gente possa conduzir esse processo da melhor forma possível. É interessante, tem uma pergunta aqui que fala da questão da doação de órgãos, que também coloca em pauta o comércio de órgãos, que assusta pessoas que optam por se tornarem doadoras. Isso existe mesmo na Hilton de Niterói. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Você envolve equipes de diferentes hospitais, diferentes estados, nacionais, locais. Você teria que corromper 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. Assim, tem que ser muito, muito, muito brilhante para isso acontecer. Então, assim, você já não tem relato de comércio de órgãos no Brasil há muitos anos. Ocorreu, sim, no passado. Mas você vai tentar corromper essa aqui. Olha aí, o nível de engajamento. Porque aí eu volto para o assunto que a gente está falando. Que equipe é essa? É uma equipe muito treinada. É uma equipe muito diferenciada, que o perfil, por exemplo, você pegar o Joel que passou ali, é uma pessoa cheia de energia. É alguém que está muito afim de salvar a vida. Quem está muito afim de salvar a vida não quer ganhar dinheiro escuso. Então, você tem uma coisa, o assunto do comércio de órgãos, que tem que ser esclarecido, que as pessoas têm isso no imaginário. Mas é quase que uma desculpa deslocada. Porque não existe, não tem relato aqui. Tá? A nossa cultura não tolera. E o Sistema Nacional, que é tanto um software muito robusto como uma rede de profissionais, ele é cheio de blindagens para não ter manobra na fila, sabe? Não tem como burlar. E se tiver alguma coisa, é investigado e é punido. E hoje com a informatização, né, gente, a lista também é uma lista pública, eu gostaria de acrescentar, porque assim, eu entrevisto muitas famílias, e essa é uma das principais dúvidas, às vezes, das famílias, eu costumo colocar para a família. Quem escolhe quem vai receber o órgão é o próprio doador. Porque tem que ter o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo peso aproximado, a mesma altura aproximada, a mesma identidade genética. Então, não existe, não tem como isso ser possível, né? Isso é importante ficar bem claro para quem está nos ouvindo agora. Não existe nenhum registro no Brasil, isso não existe. A lista ela é muito clara, ela é muito transparente. Vai receber o órgão quem for o mais compatível com o doador naquele momento. E talvez aqui levantando a bola para a Deise falar um pouco da complexidade técnica, por exemplo, da histocompatibilidade, você explorar um pouco isso, porque um rim não vai parear com o outro fácil. Vamos ouvir aí. Realmente você precisaria de uma quadrilha tão
grande para fazer uma coisa dessa. Muitas pessoas muita juntas gente e mal intencionada. né? E você precisaria, nesta quadrilha, você ter profissionais competentes. Porque você precisa da histocompatibilidade, você precisa de alguém que converse com a família para ter a doação, você precisa do médico para manter aquele receptor, você precisa do que vai fazer o transplante. Então, não tem como. No Brasil, não tem como se fazer um transplante fora do que está absolutamente enquadrado, planejado, dentro das listas de espera, porque é praticamente impossível, você não conseguiria ter tudo para poder fazer. Então, realmente é um pouco de lenda, não existe. Na realidade, eu trabalho com transplante há muitos anos e dentro de tudo que a gente faz, dentro do transplante renal, eu desconheço, pelo menos nos últimos 30 anos, que alguma coisa pode ser feita fora do programado. Eu vou dar um relato pessoal, assim, para você ver como é que é. Meu filho estava na fila. Eu acho que as pessoas ficam imaginando que vale tudo para salvar a vida de alguém. Uma pessoa, provavelmente querendo me ajudar, falou assim, por que que... E era um bebê, né? Por que que você não vai a uma clínica de aborto e compra aquilo? Acho que foi a maior ofensa que eu ouvi na vida. Não era porque o meu filho estava em transplante que eu ia imaginar que eu ia tirar a vida de alguém. Eu falava assim, por um lado, era melhor que o Arthur estivesse na China, porque simplesmente tinha mais gente, a probabilidade dele, entre aspas, era maior. Na China nem nessa época poderia ser possível, tá? Mas a gente que está esperando, porque é a família que está esperando, junto com o receptor, ela não imagina a ideia de fazer um ato tão baixo, né? Então, E aí eu acho que a gente realmente tem que se concentrar nas coisas que funcionam. Por exemplo, o treinamento é uma coisa que a equipe tem que estar treinada para tirar essa dúvida, fazer coisas que realmente melhorem, como aquele pai, né, de Santa Catarina pôde falar, melhorem ou salvem a vida das pessoas. Rapidamente falando, eu alguns anos atrás fui a Santa Catarina e acompanhei a rotina de um médico que fez 2 transplantes no mesmo dia. Ele ficou 48 horas ali para poder fazer 2 transplantes, ou seja, é muito engajamento. Agora a gente tem aqui mais 2 perguntinhas interessantes, uma sobre o treinamento, Neide. Esse treinamento que é feito com as equipes em Santa Catarina também é feito em outros estados? Acho que a gente até trouxe essa questão em alguns momentos, mas é o mesmo treinamento, é padronizado, como é que funciona? Esses 2 cursos de comunicação em situações críticas que a gente faz em Santa Catarina, ele foi uma parceria com a Espanha. Esse curso, eles foram criados, eles foram idealizados na Espanha, e foi feita uma parceria com o Brasil. A gente tem hoje, são 5 profissionais capacitados no Brasil para estar desenvolvendo esse curso. 3 estão em Santa Catarina, e 1 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Norte. Então, nós somos em 5 profissionais que fomos habilitados pelos profissionais da Espanha. Esse curso a gente desenvolve em Santa Catarina 2 cursos por mês. Acho que é o estado que mais faz hoje. São Paulo também vem desenvolvendo, mas um número pequeno, acho que uns 2, 3 por ano. E é um curso totalmente gratuito, ele é totalmente gratuito, né? E quem participa, profissionais que trabalham nas UTIs e serviços de emergência, que a proposta é que você possa acolher melhor essa família, não só a família do doador, mas sim todos os familiares, porque isso é um direito de todos os familiares, né? E a proposta desse curso realmente é a gente poder disseminar ele pelo Brasil inteiro, porque ele é um curso muito importante, muito significativo, não só para o transplante, mas para a qualidade do atendimento nos serviços de saúde. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Queria saber da convidada de Santa Catarina qual é a principal dificuldade no trabalho, tanto com os profissionais da saúde quanto com as famílias. Beatriz Couto, de Nova Iguaçu. Eu acho que com a família eu não vejo nenhuma dificuldade em trabalhar com essa família. Eu acho que o que a família precisa é de informação clara. É isso que a família não tem hoje. Ela tem muitas informações baseadas em termos técnicos e que para a família isso não significa nada. A família precisa ouvir numa linguagem simples, desde que esse paciente chega no hospital, o que está acontecendo com esse paciente. A partir desse momento ela vai estabelecendo com a equipe uma relação de confiança. A partir do momento que ela tem certeza que está sendo passado tudo para ela, o que está acontecendo, a real situação, ela vai criar relações de confiança e a partir dali ela começa a acreditar no que a família, no que a equipe está passando. O que acontece muito nos hospitais, a dificuldade que a gente vê junto aos profissionais, me dá a impressão que os profissionais têm medo
Eu sempre falo que é pintar a cor que precisa ser pintada para a família. Muitas vezes a cor que tem que ser pintada para a família é o preto, que esse paciente está grave e a chance dele sobreviver é mínima. E às vezes o profissional pinta de rosa. E horas depois essa família vem e é pintado de preto. E aí fica desconfiança para a família. Puxa, mas há horas atrás ele estava bem. E agora, horas depois, ele está morto? Né? Então, eu acho que o que precisa, que os profissionais precisam ser trabalhados é para pintar para a família a cor que precisa ser pintada desde o primeiro momento. Isso nós vamos criando com a família a relação de confiança. Omitir os fatos ou pintar uma cor que não deve ser pintada para a família não ajuda em nada eles naquele momento. O que ajuda a família é o acolhimento, a ajuda para eles diante do impacto, da dor da perda, diante do choque. Eu acho que dificuldade com a família eu não vejo. Eu acho que a família precisa de esclarecimento dentro da linguagem deles. Com os profissionais, eu acho que ainda existe um medo de pintar a real situação que é encontrada muitas vezes com esse paciente que chega no hospital. E que talvez só o treinamento possa Exatamente. Essa eu acho que é a riqueza da resposta. Quando a Neide, que é muito treinada e experiente, ou seja, ela foi à sala de aula e praticou, ela responde que não vê dificuldade, é justamente porque ela tem essa competência. Agora, por que os demais têm medo? Porque não tiveram nem o treinamento, nem a prática. Essas duas coisas ainda podem ser disseminadas. Vou dar um exemplo real do Rio de Janeiro. A gente tem o Hospital de Saracuru, no Adão Pereira Nunes, por muito tempo aqui no Rio, como uma referência em capacidade de ofertar órgãos. Ele tem um alto potencial, mas ofertava muito órgãos. A equipe de lá, em boa parte, migra para São Gonçalo. São Gonçalo também tem alto potencial. Agora o campeão é São Gonçalo. Ou seja, fica muito claro que a equipe bem treinada faz a diferença. Recurso humano, né? A gente tem que investir nessa profissionalização, nessa capacidade de dar um tempo para ele ir à sala de aula, para ele ser assistido em prática, até que ele tenha confiança ou falta de medo de autonomamente conseguir realizar as suas atividades. E ele vai ajudar muito mais a família se ele tiver... E se a gente tivesse respeito por ele, por colocar um profissional em condições mais dignas de trabalho. Porque é uma tarefa muito difícil que exige... É muito bom ver a Neide assim, que ela tem essa mas é o preparo que ela teve ao longo da vida dela, né? Para poder ter isso. A gente tem que levar isso a mais pessoas. A gente sempre brinca que o transplante melhora o hospital. Não é só o transplante, mas a doação melhora o hospital, que a Neide acabou de falar. Esse paciente que entrou no CTI, ele tem que ser bem acolhido desde o início. A família tem que ser bem acolhida desde o início, que vai ser muito mais fácil ele doar, a família doar, se o paciente faleceu, do que se ele foi largado em qualquer lugar, ninguém deu atenção, as informações foram mal conduzidas ou mal dadas. Então, realmente, um hospital que se propõe a fazer um programa para doação, ele vai melhorar o hospital inteiro. Todos os pacientes, não só os que foram doadores, mas todos vão receber isso muito melhor, vai melhorar tudo. Em então, Portugal, é muito eles dizem importante. que a doação e o transplante é o termômetro da saúde do país. É o que a Deise está falando. Claro, melhora tudo. Você reorganiza o sistema. Você reorganiza, você dá mais amor para aquela família, para aquela pessoa que está ali naquela situação tem um aspecto crítica. Que você está falando, é porque a doação e o transplante têm elementos de complexidade. São muitos profissionais, muitas incertezas. Quando a saúde não está sabendo lidar com complexidade, ela não consegue lidar com a doação e o transplante. Então você vê, todas as cirurgias têm alta complexidade. Se ela não lida bem com essa daqui, ela não está lidando bem com outras. Por isso ele puxa um desenvolvimento na saúde nacional que vai tão mal. Né? E ela tem muito. E se a gente continuar dando essa atenção à evolução da doação e transplante, isso vai irradiar pela sociedade com atenção específica para os profissionais de saúde. Agora, acho muito importante trazer, Deise, o conhecimento de em que casos, qual é o tipo de caso em que um paciente pode se tornar doador. E a gente tem até aqui uma pergunta sobre se as famílias têm clareza do que é a morte encefálica. Em que casos, em que momento se identifica um possível doador? Você identifica o possível doador quando realmente o cérebro parou de funcionar. Certo? Você não tem mais irrigação para o cérebro não recebe mais sangue e você tem exames específicos que identificam isso. Então, não é além do exame clínico, que é muito importante, que é identificado em geral para você fechar o diagnóstico de morte encefálica. Esse exame é feito por 2 profissionais
não ligados a transplante, e depois você tem os exames específicos, que é o Doppler, depois o arteriografia, enfim, você tem exames que fecham o diagnóstico. Então, quando você dá um diagnóstico de morte encefálica, é um diagnóstico muito seguro, e na realidade é o diagnóstico da morte. Que mostra que o fluxo sanguíneo, parou de fundir, esses exames técnicos, mostra que não tem fluxo. Você mostra duas fotos, não é, Deise? Uma você vê o fluxo, na outra você vê que não tem mais fluxo nenhum no encéfalo, no cérebro. As famílias são descrentes da morte encefálica, muitas vezes? Eu acho que o que a gente vivencia, a pergunta ela é muito interessante, a família não tem obrigação de saber o que é morte encefálica. Né? O profissional, sim, ele tem a obrigação de explicar para a família, tem que ter habilidade, conhecimento para explicar para a família o que é morte encefálica, né? E isso se cria a partir da relação de confiança, porque o que a gente identifica muito hoje? A família não participa desse processo. E lá no final ela é comunicada da morte encefálica. E o que significa isso para a família? Então o que a gente vem trabalhando com os profissionais em Santa Catarina é que existe uma lei, a Lei 9434 de 97, a gente está falando aí quase 20 anos, né, que essa lei existe e que deixa muito claro que no momento que se vai abrir um protocolo de morte encefálica, você tem que chamar a família e explicar o que é um protocolo de morte encefálica, as etapas que complementam esse protocolo de morte encefálica, que ele é baseado em uma lei, que ele é muito transparente e a família vai acompanhando esse processo. Porque isso vai trazendo para a família cada etapa que foi feita. E no final você vai comunicar para a família que, lamentavelmente, depois de tudo que foi feito para salvar a vida dele não foi possível, esses exames mostraram que o cérebro dele parou de funcionar e que, infelizmente, ele faleceu às 16 horas quando foi finalizado o último exame. Agora, ele está morto. Nada toca mais e esclarece mais do que o sentimento que uma história marcante traz. Eu queria ouvir de vocês. Vocês com certeza devem ter relatos que marcaram mais nesse percurso de vocês. Queria começar com você, Neide. Você teve alguma história ao longo desse período todo de trabalho seu que tenha te marcado, te transformado de alguma forma? Então, eu já vivencio entrevista familiar desde 99, né? São 15 anos fazendo entrevista familiar e assim, são muitas experiências, muitos relatos. E eu acho que esse momento com a família, cada dia você aprende algo novo, né? Mas eu acho que o que mais me marcou e que teve a oportunidade de aparecer na revista Veja, de 2008, que foi feita uma reportagem com uma família de Massaranduba, em que essa família tinha 2 filhos, uma jovem de 19 anos, que em 2002 teve um tumor de hipófise, fez uma cirurgia para retirar esse tumor, infelizmente teve uma complicação e evoluiu para morte encefálica, essa menina acabou falecendo. Esses pais foram entrevistados para doação de órgãos e naquele momento, 19 anos, a fragilidade, nós estávamos aprendendo a conversar com essas famílias, a família não autorizou a doação. Essa mesma família, em 2008, o segundo filho deles, de 11 anos, eu posso colocar o nome porque isso estava na revista Veja, né, o Denis, de 11 anos, ele tinha um hepatocarcinoma, ou seja, um câncer no fígado e precisava de um transplante num tempo muito curto. E quando nós fomos inserir esse paciente em lista, a mãe sentou na nossa frente e chorava muito, chorava desesperadamente. E ela colocou para a gente: eu não me sinto digna de pedir que uma mãe seja solidária comigo para ajudar o meu filho, sendo que há 6 anos atrás eu não tive a capacidade de ser solidária com as outras mães, né? Então, o que a gente sempre costuma colocar nos nossos treinamentos, nas nossas capacitações, é que o mundo dá muitas voltas, né? E que realmente a doação ela é um ato de solidariedade. E a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente amanhã. Se a gente vai estar no lado de ser um doador ou do outro lado à espera por um transplante, né? E o que a gente costuma colocar para as famílias no momento da entrevista é isso. Que esse momento é um momento que você tem a oportunidade de levar vida a outras pessoas, uma qualidade de vida melhor para outras pessoas. E nós em Santa Catarina, o que a gente acredita muito é que a doação, além de ajudar quem está em transplante, ajuda a família no processo de luto. Nós temos muitos relatos de família que colocam: no momento que o caixão desceu, que o enterro aconteceu, eu tive a sensação de que algo ficou. E esse algo que ficou acalenta meu coração. Então, hoje nós vamos para uma entrevista com esse pensamento, que nós vamos estar ajudando a família no processo de luto.
que a doação pode ajudar no processo de luto. Aí teve já a sua história pessoal até retratada aqui. Em que medida toda essa troca que você acabou tendo nesse trabalho, que você passou a encarar, trouxe atenuou a dor, se é que isso é possível? Sem dúvida. E para começar com uma história que é a origem da DOT, eu sou vice-presidente e o presidente é o Francisco Bassis. Ele, como são as coisas da vida, ele estava com um sobrinho em Natal, e assim nasceu a DOT, e o sobrinho caiu do bugre. E eles fizeram de tudo para doar os órgãos do sobrinho dele, e não conseguiram. Então, ou seja, uma família tentando doar os órgãos, e não foi possível. Isso também acontece eventualmente. Só que a vida dá voltas, né? Depois o filho dele entrou em fila, muito por acaso, sem nenhuma conexão, e não conseguiu um doador. Ou seja, o filho dele, já adolescente, falece à espera de um coração. E essa é uma história análoga, né? Se ele viveu isso, ele tentou e tenta até hoje ir transformando o Brasil e ajudando as pessoas para que menos pessoas passem por esse tipo de situação. Para que a gente consiga falar, olha, pode ser por força de Deus, não por força dos homens, que a gente vai cercear alguém de melhorar a sua vida ou de ter a sua vida salva. E são exemplos muito bonitos. A gente tem história de gente que já entrou no altar, o pai que estava ao lado era o pai de quem faleceu com os órgãos que estavam ali dentro. São histórias maravilhosas. Deise? Eu trabalho na ponta, né? Eu já recebo o órgão e lido já com quem vai receber. Então, a gente tem muitas histórias. Mulheres que transplantaram e que têm filhos, e já temos mulheres que têm neto depois de transplantar. Então, são coisas assim que realmente tocam muito a gente. Agora, recentemente, nós tivemos um caso, se não é muito emocionante, é muito interessante. 2 irmãos estavam inscritos em fila, eles tinham uma doença familiar e os 2 estavam em insuficiência renal. Os 2 receberam o rim do mesmo doador. Por mero acaso, o sistema de computador selecionou os 2, eles deviam ter a identidade muito parecida com o doador, então eles foram irmãos de rim e eram irmãos de sangue. Então, são coisas assim que tocam a gente, né? Que fica, assim, a família, imagine a família, quanto grata é aquele doador que conseguiu dar um rim para cada filho dessa mãe. De certa forma, continua vivo ali. Eu acho que vale a pena a gente, já chegando ao finalzinho do programa, dar uma assistida na campanha, na nova campanha do Ministério da Saúde sobre doação. Vamos assistir. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim e vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês no nosso programa. Realmente acho que só assim a gente pode levar informação para que as pessoas tenham essa consciência, esse conhecimento para tomar a decisão que melhor lhes convir e que for mais adequada para cada família. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. E já também. fica a dica para minha família, eu sou doadora. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. E você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá.